Nós vamos falar hoje sobre o hemisfério da malícia. Credo, pastor, o que é isso? O nosso cérebro, ontem eu estava olhando um vídeo sobre o cérebro, ele é impressionante. Ele tem os hemisférios e cada pedaço do teu cérebro, ele é responsável por uma coisa. Quando dá algum PT, vocês falam aqui, né? Quando peteca alguma coisa, é porque algum lado daquele cérebro não está funcionando bem. E aí eu vi um médico, e o médico falou assim, olha só o que ele disse. Ele disse o seguinte: a parte do cérebro onde fica a malícia não existe na criança. Ele pegou lá o cérebro de plástico dele lá assim e começou a mostrar. Ele disse assim: olha, aonde fica a malícia no cérebro, na criança não tem. Só, o médico ainda falou assim, só com 13 anos é que aparece no cérebro da criança a malícia. Quando esse médico falou isso, eu fiquei pensando, disse, rapaz, é verdade, isso é uma herança do Éden. Como assim, pastor, uma herança do Éden? Você sabe que no Éden, Adão e Eva, eles não podiam tocar em um fruto de uma árvore. E o fruto da árvore era a árvore de quê? Do bem e do mal. Na verdade, era o conhecimento do mal. Na verdade, é a pessoa saber o que é o bem e o que é o mal. É como se abrisse uma janela. Foi eles. Você viu o que o diabo falou? O diabo disse assim: não, vocês não vão morrer. Na verdade, Deus estava dizendo: olha, vai morrer essa bênção que eu dei para vocês, de não ter a maldade. Eles andavam nus e não se envergonhavam. É como uma criança, né? Não é? A criança não tem vergonha. Ela traz a herança do Éden. O diabo disse: não, vocês vão ter conhecimento do bem e do mal. E aí foi eles comerem daquele fruto e a ficha caiu, e eles já tiveram que se esconder, perderam a bênção. Então a criança, ela traz a herança do Éden, do início do projeto do Éden, sem o conhecimento do mal, sem a malícia. É por isso que Jesus, as crianças estavam fazendo barulho assim, ó, na reunião, e os discípulos foram lá para pegar. E Jesus disse: não é elas, porque delas é o reino dos céus. Lembra dessa passagem? Isso quer dizer que a criança, ela tem a salvação. É como se ela estivesse no Éden. Ela tem a salvação. Não há no cérebro dela, no espírito dela, a malícia. E é por isso que Jesus disse assim: quem não for como uma criança, lembra dessa passagem? Não herdará o reino dos céus. Quando ele fala isso, ele está dizendo: olha, a malícia não pode estar em você. Agora nós vamos resolver um probleminha daqui a pouco. A criança, ela não tem conhecimento do bem e do mal. Ela não sabe o que é bem e o que é mal. Aquela parte do cérebro dela não foi ativada. Bom, se uma criança não tem malícia no cérebro até certa idade, então, se tem criança com malícia, alguém colocou lá. Certo, amado?
Então, se a criança não tem malícia, como que uma criança ela pode ter ensinamentos de sexo na escola? Diga aí. Como que eu posso aceitar uma ideologia de gênero? Que a criança pode ser o que ela quiser. Se ela não tem isso, ela não tem essa capacidade. Você está entendendo que o diabo está trabalhando nas crianças? O diabo está trabalhando nas crianças. Como que pode um hospital autorizar cirurgia de mudança de sexo em crianças de 4 anos? Mudança de sexo. Você sabe o que é isso? A criança ter um piu-piu e fazer uma cirurgia para tirar o piu-piu com 4 anos. Esses dias eu estava pensando, você está vendo muita injustiça na política? Muita coisa estranha. Você está vendo? É porque o mundo jaz no maligno. Existe alguma coisa por trás muito que está fazendo isso. Soltando quem não é para soltar, prendendo quem não é para prender, e coisas fora da Constituição. Se alguém invade uma propriedade, não tem problema. Invadiram lá na Bahia, quebraram tudo, dizendo que era improdutivo, aí vale. Eu acho o seguinte: quem invadiu, quebrou lá em Brasília deve ser preso. E quem invade propriedade também deve ser preso. Mas existe um mal controlando. Então vamos lá. Jesus disse que a gente tem que ser como uma criança, sem malícia. Agora o problema é o seguinte: como que a gente não vai deixar a malícia entrar? Porque ela está em todo lugar. Ela está na nossa cara, nos nossos olhos. Para onde você vai, alguma malícia vai estar ali. Seja no WhatsApp, no celular, para onde for, sempre vai estar ali. Aí eu pergunto, se a malícia ela é algo que atrapalha a nossa vida espiritual e até a nossa salvação, mas ela nos assedia todos os dias. Como vencer isso? Como vencer isso? Você vai abrir a sua Bíblia em Tito capítulo 3, verso 1. Diz assim: lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também, outrora, éramos nércios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, Jesus, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo como Salvador, a fim de que, justificados por graça,
nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que, no tocante a essas coisas, faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Você prestou atenção que num determinado momento ele fala da malícia e outras coisas, e no verso 5 ele diz que houve salvação mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Povo de Deus, só tem um remédio para a malícia, só tem uma solução para a malícia. É isso aqui: é o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele consegue nos lavar. O Espírito Santo consegue arrancar toda a malícia. Mas não é por isso que está escrito aqui o lavar regenerador. Se é o lavar, então isso não é uma vez só. A gente toma banho, é um lavar regenerador. Você vê que quando a pessoa não toma banho, como é que fica? A pessoa fica fedida, não é? E é assim, cada vez fede mais, vai ficando pior. E a aparência da pessoa vai mudando. Você vê que tem pessoas que você vê assim na rua, e a pessoa vai ficando jogada ali, cada vez pior. O lavar regenerador e renovador do Espírito Santo é todo dia, gente. É todo dia. É tomar um banho todo dia na parte espiritual. Então a pessoa que ela não se deixa lavar pelo Espírito Santo, ela vai ficando imunda espiritualmente, fedendo espiritualmente. Então existem pessoas que elas são um cascão da fé. Você sabe o cascão? Cascão não tomava banho. O cascão da fé. Porque aquela pessoa, ela vai acumulando sujeira, é uma pessoa cheia de mágoa, cheia de ódio, como está escrito ali, odiando uns aos outros. Essa pessoa, ela vai se acumulando de sujeiras espirituais, de carnalidades. É aquela pessoa, ela chega num momento, chega num estágio que ela já chega fedendo. Você já viu? Às vezes chega uma pessoa no ambiente, chamando palavrão, daqui a pouco pega uma briga com alguém da família, é um peteco, como vocês dizem aqui. Porque aquela pessoa inteligente que tem tanto tempo que não se lava. Vocês lembram quando os discípulos estavam com Jesus e Jesus disse assim, e Pedro disse assim, não, Senhor, não me laves, tal. E Jesus disse assim, não, se eu não te lavar, não tem partes comigo. Aí Pedro disse assim, então lava não só os pés, mas a cabeça, lava tudo. Aí Jesus disse assim, não,
quem se lavou não há necessidade mais. Aí Jesus diz assim: pela palavra estás limpo. Então o Espírito Santo é como se o Espírito Santo usasse a água para lavar e nos lava todo dia. Pastor, então eu preciso disso. É por isso que a gente, em nossas orações, a gente precisa pedir: Espírito Santo, me lava, Senhor, me lava. Eu não sei se isso já aconteceu com você, de você estar de um jeito, está ruim, e você ouve uma palavra, meu Deus, parece que tirou com a mão, igual o menino fala. Parece que tirou com a mão, parece que é esse processo de regeneração que a gente precisa. E isso tem que acontecer todos os dias. É por isso que quando você toma um banho, você fica até mais bonito. Você já viu? Quando você toma um banho, você fica até mais bonito. Você fica renovado, você fica restaurado. Não é? É ou não é? E tem gente que ainda não gosta de tomar banho, não sei como. Mas o banho, aquilo te ajuda. Tira até o sono, é ou não é? Até desperta. Então, como que eu vou vencer a malícia? Com o lavar regenerador. E uma vez regenerando, ele renova. Isso acontece através do Espírito Santo. Efésios capítulo 4, verso 25. Nós vamos ler do 25 até o 32. Diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem dê lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha como acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente, a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Longe de nós todas essas coisas, e também a malícia. Longe de nós. A malícia tem que estar perto? Não, tem que estar longe de nós. E como que a gente mantém a malícia e outras coisas longe de nós? A gente não pode entristecer o Espírito Santo. E ele diz o que é que entristece o Espírito Santo. É quando sai da nossa boca alguma palavra ruim. Sabe aquelas coisas ruins? Não pode sair da nossa boca. Também ele fala aqui do furto, né? Roubar,
deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Então a gente precisa deixar tudo isso longe. Pastor, isso é muito difícil. Realmente é difícil. Mas eu encerro isso aqui falando sobre dois homens. O primeiro, Noé. Você já viu quando fala lá de Noé? Você lembra da época de Noé? A Bíblia diz que Deus estava arrependido. De quê? Lembra aí? De quê? Na época de Noé, Deus estava arrependido de quê? Deus estava arrependido de ter feito quem? O homem. E Deus disse assim: eu estou arrependido de ter feito esse trem. Você vê que Deus não se arrependeu de ter feito a mulher. Aleluia. Quarta-feira é dia de vocês, né? Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Deus não se arrependeu de ter feito a mulher. Mas Ele diz assim: eu me arrependi de ter feito o homem. E Deus estava tão arrependido, tão triste, porque a Bíblia diz que a maldade tinha aumentado de um jeito. E Deus disse assim: eu vou dar cabo, eu vou dar um delete, eu vou dar cabo de tudo. E aí, rapaz, Deus acha quem? Noé. E a Bíblia diz que Noé era justo e íntegro. Você sabe o que é íntegro? Às vezes você vê no leite lá, está assim, integral. O que é íntegro? Puro. Sem o quê? Sem o quê? Sem malícia. Noé não tinha malícia, mas ele vivia no meio dos lobos. Isso é bom a gente ler, porque hoje em dia, nosso Deus, está tão difícil viver nesse mundo, dá vontade. Eu confesso para vocês que eu fico com receio até onde o filho vai estudar. O mundo é uma selva. Jesus disse que o mundo jaz de maligno, e é uma verdade. Mas, mesmo no inferno, que era aquela época, se Deus estava arrependido, Ele tinha visto muita coisa boa que os homens estavam fazendo. E Ele disse: eu vou acabar com tudo. Aí Ele achou Noé. Disse assim: rapaz, o Noé. E aí teve um plano. E o plano foi realizado com sucesso. Mandou Noé fazer a arca, bota os bichos dentro, a família, e o resto é leve. Vou começar do zero. Para você ver que não ter malícia, não deixar a malícia entrar, porque, como a medicina fala, a partir de uma certa idade aquilo vem do teu cérebro. É natural. Mas existe uma luta, uma guerra. Essa guerra para você não deixar essa malícia. E essa malícia, ela pode ser chamada também, sabe de quê? De maus olhos. Maus olhos. Jesus diz. Então Noé era um homem que vivia no meio daquele inferno todo, mas continuava puro. E o outro homem é Jó. E aqui está um segredo muito importante. Porque o Jó diz assim, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, aí de novo, sem malícia e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Entendeu uma coisa aí? Ele era reto,
ele era íntegro, e a Bíblia diz que ele se desviava do mal. Aí está o segredo. O segredo não é só ser íntegro, tem que ser sem malícia, mas tem que se desviar do mal. Então eu tenho que desviar do mal. Pastor, como é que faz se a malícia está no nosso cérebro? Deixa o Espírito Santo lavar todo dia com a palavra e se desvia do mal. Está vindo um estranho esquisito no seu celular? O que faz? Desvia. Tem gente fofoqueira que fica no seu pé? Desvia. Tem gente mandando coisa no WhatsApp, coisa ruim? Desvia. Desvia. É o que esses homens faziam. Além de ser puro, íntegro, reto, ele desviava do mal. Então, vai desviando. Tem um mal aqui, desvia. Tem outro mal lá, vai desviando, E é assim que a gente vence esse mundo tenebroso. Vocês entenderam? Perfeito, como água. Eu entendi, Senhor, e glória a Deus por isso.